Você pode pensar que conhece essa agência espacial, mas não conhece. A NASA não é a soma de suas partes apresentadas publicamente. Eu não estou falando sobre pesquisa e desenvolvimento secretos. Eu estou falando sobre as dezenas de programas espaciais velados de olhares curiosos. Programas escondidos até mesmo de muitas pessoas dentro da empresa. E quando finalmente me ofereceram o privilégio de espiar por trás da cortina, me vi no olho de uma tempestade sem precedentes. Um desastre além dos limites do horror terrestre. A missão GE-1. Desde o clímax da corrida espacial, um consenso cresceu. Uma crença predominante de que a NASA abandonou a fronteira final. É, no entanto, uma noção absurda que as mentes mais brilhantes dessa agência não se importam mais com os mistérios do espaço. A verdade é que nossos melhores cientistas decidiram décadas atrás proteger a humanidade das coisas infernais que descobrimos. Coisas que jazem nos buracos do espaço que nenhuma luz alcança. Os projetos da NASA apresentados na mídia têm baixo risco. Até mesmo a Estação Espacial Internacional está no pé das prioridades dessa organização. Expedições significativas são classificadas como secretas. As que pretendem catapultar a humanidade em direção às estrelas, por exemplo. As que usam espaçonaves além do que a pessoa média considera possível com a tecnologia humana. Somos capazes de coisas que deixariam você boquiaberto. E somos capazes de coisas que deixariam você indiferente por ser incapaz de compreender. A nave espacial GE-1 foi lançada na quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Ela navegou além do nosso sistema solar, perseguindo um sinal lento que estava percorrendo os limites externos da Via Láctea. Não uma transmissão inteligível, mas uma frequência que nos intrigou, no entanto. Uma frequência chamada 784A. A histeria tomou conta da empresa na data da primeira interceptação do sinal. Sábado, dia 29 de outubro de 2022. Dada a fonte em constante movimento do 784A, a frequência desencadeou uma intriga febril. Em relação à natureza do sinal misterioso e em movimento, parecia haver uma hipótese diferente de cada funcionário da NASA com autorização. Foi realmente um momento emocionante, e as coisas chegaram ao auge quando a nave GE-1 foi lançada alguns meses depois. Os funcionários não estavam comendo ou dormindo. Eles passavam suas horas acordados, compartilhando ideias sobre a misteriosa transmissão do espaço. Um quadro de circuitos de explicações que finalmente sobrecarregou na quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, o dia em que a GE-1 parou de responder à NASA. Uma semana depois, na quinta-feira, 9 de fevereiro, o sinal da nave espacial retornou. Comandante Irving, aqui é o controle da missão. Dr. Parker, o chefe do projeto, anunciou. Controle da missão para GE-1. Você tá ouvindo? Câmbio, controle da missão. Respondeu o comandante Tim Irving. Tentamos falar com vocês. Perdemos contato com a GE-1 há 7 dias, comandante. O que aconteceu? Qual é o seu status? Dr. Parker perguntou. Todos os sistemas estão bem, controle da missão. Respondeu Irving. O Dr. Parker parecia perturbado pelo comportamento indiferente do comandante. O líder do projeto arranhava seu cabelo grisalho e ralo com dedos tensos. O velho parecia estar considerando cuidadosamente sua próxima declaração. 7 dias sem contato, comandante. 7. GE-1 desapareceu do nosso lado. Você tem um relatório de status, algo que possa explicar por que não conseguimos nos comunicar um com o outro? Parker perguntou. Nada, controle da missão. Irving respondeu inexpressivamente. Quanto ao 784A, alcançamos o ponto de transmissão do sinal. Não havia nada para ser encontrado. Coletamos o máximo de dados possível, solicitando autorização para retornar para casa. Houve vários minutos de murmúrios nervosos de vários cientistas e membros do conselho. O Dr. Parker parecia assustado além da medida quando se inclinou para frente, a respiração pesada batendo contra o microfone. Ele estava tremendo com uma mistura de raiva e confusão. Câmbio, comandante Irving. Vocês têm autorização para voltar para casa. Parker sussurrou rouco. Em uma nave atravessando o espaço em um ritmo insondável, os astronautas retornaram para casa. A nave pousou silenciosamente em um local não oficial da NASA na quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. A tripulação da GE-1 emergiu, saudada por uma pequena multidão aplaudindo.
Tim Irving, Gianna Dines e Matthias Olsson. Esses foram os 3 astronautas que supostamente emergiram da nave espacial. E, a princípio, não tínhamos razão para acreditar em mais nada. Reconhecemos os 3 rostos, as 3 vozes, as 3 mentes brilhantes. No entanto, não demorou muito para que pequenas estranhezas escapassem pelas frestas. Houve algo desconcertante enquanto Tim Irving falava com sua esposa, Melissa Irving, na sala de descanso. "Eu te amo, Melody", disse o astronauta. Melissa franziu a testa, sorrindo sem jeito. "Melody? Quem é Melody?" Eu não pretendia bisbilhotar, eu estava me servindo de uma bebida. Ainda assim, eu diminuí o ritmo quando ouvi isso. Melissa estava claramente provocando seu marido exausto, mas havia um leve tom de incerteza em sua voz, e eu admito que estava um pouco intrometido demais. Eu fingi pegar 2 bebidas diferentes antes de sair da sala. Como resultado, eu consegui pegar o final do estranho tropeço do comandante. Irving limpou a garganta. Eu sinto muito, querida. Esqueceu o nome da própria esposa?" Melissa riu, terminando a frase dele. "Não se preocupa, querido. É Melissa, a propósito, tá? Só pra você saber. Eu não sabia que tinha que me preocupar com você encontrando outra mulher no espaço." "Eu sei o seu nome", Tim disse friamente. Eu fiquei paralisado, quase saindo pela porta, quando Melissa respondeu com uma voz tímida. "Desculpa, querido. Eu sei. Eu só tava brincando." Ela assegurou. "A sua cabeça deve estar perdidinha, né? Parece que você precisa de um bom descanso." Eu ri pra mim mesmo, uma vez que estava fora do alcance da voz, mas eu me senti da mesma forma que Melissa. Algo estava ligeiramente irregular sobre a disposição de Tim. Não era simplesmente um cérebro privado de sono. Eu sabia disso. E ela sabia disso. A voz do comandante mudou quando sua esposa o confrontou. Não parecia mais com o astronauta. Eu não conhecia Tim muito bem, mas sabia que ele era diferente. Seja qual for o caso, eu teria esquecido de tudo, descartando meu pressentimento como resultado de 1 ou 2 semanas estressantes. Todo mundo estava inquieto desde que o GE1 perdeu sinal. Ainda estávamos nos recuperando do estresse, daqueles 7 dias terríveis sem nenhuma comunicação com a nave espacial. A outra coisa que vale a pena mencionar do dia do retorno do GE1. Um dos meus colegas de trabalho alegou ter encontrado Gianna Dines sozinha em um corredor, olhando para a porta de um banheiro, não entrando, não se movendo. Privação de sono, eu pensei novamente. 1 ano depois, essa explicação não era mais suficiente. Na quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, um objeto não identificado entrou na atmosfera da Terra, caindo no Oceano Pacífico. Uma catástrofe que só foi trazida à atenção da NASA porque o objeto em questão utilizou tecnologia avançada de camuflagem, embora não tenha transmitido um sinal. Foi um satélite do governo que detectou a nave. E quando os especialistas identificaram que haviam detectado a tecnologia usada pela Dozen Miners, nosso principal contratante do governo, a NASA imediatamente enviou uma equipe de recuperação ao local do oceano. Era tudo o que eu sabia, até o Dr. Parker bater à minha porta. "Eu apreciaria a sua contribuição", ele disse. "Como assim?" respondi, temendo por um momento ter que me juntar à equipe de exploração. Você é uma das apenas 2 dezenas de pessoas envolvidas no projeto GE1, explicou Parker, como se isso fosse informação suficiente. "Eu não entendi. Esse projeto terminou há 1 ano", eu disse. A testa do Dr. Parker franziu. "Por favor, só venha comigo, Dr. Odell." E então, depois de seguir o homem até a sala de controle, aprendi algo que meu cérebro, normalmente ansioso para abraçar o desconhecido, queria desesperadamente desaprender. No fundo do oceano, milhares de metros abaixo da superfície da água, a NASA encontrou a nave espacial GE1. "O quê?" eu engasguei. Não sabemos", respondeu o Dr. Parker. "Mas eu preciso da sua ajuda." "Por quê?" perguntei fracamente. "Eu não entendo nada disso. O G1 tá parado em um hangar, não tá?" "Sim", Dr. Parker assentiu. "Mas também tá no fundo do Oceano Pacífico.
a 3.000 milhas da costa leste. Meu rosto ficou branco e o homem assentiu. Tudo bem, leve seu tempo para processar isso, ele disse. Eu ainda estou trabalhando para entender também. Depois de 1 minuto ou mais, finalmente fiz uma pergunta que não achei totalmente tola ou burra. É exatamente a mesma nave espacial? Idêntica em todos os sentidos? Perguntei. O líder do projeto suspirou. Bem, sim e não. Por que eu tô aqui, Dr. Parker? Perguntei. A equipe de recuperação ainda não explorou a nave, respondeu o homem. Mas conduzimos uma exploração preliminar com uma nave não tripulada, o V7. O movimento foi detectado dentro da nave. Meu Deus, eu engasguei. Parker continuou. Eu sei, é perturbador. A sala está dividida. Alguns especialistas acham que pode haver um organismo vivo lá embaixo, mas outros acham que pode ter sido um equipamento desalojado. O V7 não transmitiu nenhuma informação biológica. De qualquer forma, é por isso que eu queria te trazer para a sala. Você é um dos principais biólogos dessa organização, afinal. Eu zombei. Eu sou especialista em biologia celular e molecular. Isso é... Bem, o que é isso? O que nós encontramos aqui? Nada, disse Parker. Esse é o meu veredito, mas o Dr. Long discorda. Eu mencionei seu nome a eles e espero que você me ajude. Como? Perguntei. Provando o que o V7 já nos disse. Ele respondeu. O que quer que tenha se movido lá embaixo não era vivo. Não era orgânico por natureza, a menos que um peixe acontecesse de... Não poderia ser. Como eu disse, o V7 teria detectado um sinal biológico. Concordei em dar a minha opinião. Eu não deveria ter feito isso, mas fiz. Teria sido fácil pedir ao Dr. Parker para escolher outra pessoa, dar autorização a outra pessoa. Eu não estava exatamente emocionalmente envolvido no programa GE1. Fazia 1 ano desde que os astronautas supostamente retornaram e não encontramos nada na fonte da frequência 784A. Desde então, mudei para coisas maiores e melhores. Claro, tudo mudou quando Parker revelou que uma versão idêntica da nave espacial GE1 existia no fundo do oceano. Foi uma descoberta muito além de qualquer coisa que eu já tinha experimentado durante 13 anos na NASA. Eu precisava de uma resposta para o desconhecido. 2 horas depois, com não mais do que 20 pessoas na sala de controle, assistimos a imagens ao vivo do mergulho do submarino em direção ao local do acidente do GE1. A missão era um joint venture entre a NASA e uma empresa privada contratada, com todos os membros da tripulação participantes legalmente vinculados a um acordo de não divulgação. Afinal, eles estavam prestes a explorar uma nave espacial que, no conhecimento público, não existia. Após a onda inicial de espécies aquáticas de tirar o fôlego, levou umas 2 horas torturantes para que o feed de vídeo exibisse algo além de escuridão. A embarcação desceu nas profundezas do oceano, a parte que a luz não alcançava. Pensei sobre sua semelhança com o espaço. Achei ridículo pensar no fato de que ignoramos uma fronteira em nosso próprio planeta antes de explorar a que está além dele. Grande parte do oceano permanece inexplorada. Por fim, os contratados encontraram os destroços, e 2 mergulhadores, cada um equipado com uma câmera, deixaram o submarino para explorar a embarcação. Quando contornaram o nariz danificado da nave espacial, o controle da missão ficou em silêncio. Todos nós vimos ao mesmo tempo as letras em negrito impressas nos destroços amassados da nave afundada, que estava meio enterrada no fundo do Mar Negro. GE1. Ouvir sobre a descoberta foi uma coisa, vê-la em uma tela gigantesca foi outra. O Dr. Parker não era mentiroso. Eu sabia disso, mas ainda não acreditei nele até ver a filmagem com os meus próprios olhos. Abrindo a câmera de descompressão agora, anunciou o mergulhador líder, Barton. A água perturbada rodopiava em um fluxo de bolhas, turvando a lente da câmera de Barton, enquanto ele usava um equipamento especializado de perfuração. Foi um processo longo e árduo, durante o qual o controle da missão só teve uma visão limitada do espetáculo através da câmera de Lee, o segundo mergulhador.
Isso vai resolver, disse o colega de Barton. As bolhas começaram a se dispersar. Quando a broca cessou e nós observamos os dois exploradores quebrando o mecanismo da câmara de descompressão antes de puxar a escotilha em direção a eles, eles revelaram um vazio dentro da abertura. E as luzes em seus fones de ouvido fizeram muito pouco para iluminar as entranhas da nave. Eu senti que os dois homens estavam apreensivos sobre entrar nos destroços. Eles provavelmente sabiam muito pouco sobre o programa GE1 da NASA. Isso, no final, foi o melhor. Todos nós ansiamos por esse privilégio. Entrando no veículo, disse Barton, inquieto. O mergulhador líder nadou pela abertura, seguido alguns segundos depois por Lee, que pode muito bem ter estado prestes a virar e recuar para o submarino. A tela dividida revelou dois pedaços de filmagem pouco diferentes em perspectiva. Duas visões do mesmo túnel sombrio e cheio de água. A entrada para uma embarcação que uma vez atravessou o espaço apenas para encontrar seu fim em uma sepultura aquática. Estamos transmitindo imagens nítidas? Lee perguntou. Sim, respondeu o Dr. Parker. Se você seguir o corredor principal, chegará ao convés de voo da GE1. Não vejo nenhuma obstrução, disse Barton. Deve ser administrável. A dupla continuou a nadar pelo corredor da nave que, como Barton havia notado, estava perfeitamente intacta. Nada da carnificina e caos que esperávamos encontrar. Mas, novamente, não deveríamos ter ficado surpresos. Havia rasgos mínimos no interior da nave. Dado o nível de investimento colocado no desenvolvimento de uma nave muito além das capacidades percebidas pela humanidade, parecia plausível que a nave tivesse sobrevivido, principalmente a uma reentrada perigosa e a uma colisão em alta velocidade com a água. O que não parecia plausível era a explicação de Parker de que estávamos olhando para uma cópia carbono de uma nave espacial existente. Uma que eu tinha visto pousar na Terra 1 ano antes. Eu não tinha razão para acreditar que todos na sala estavam mentindo para mim, mas algo no meu cérebro se recusou a computar tal impossibilidade. Eu não teria jamais acreditado no Dr. Parker, mesmo se eu tivesse ido ao hangar e visto fisicamente a nave pessoalmente, antes de nadar até o fundo do oceano para ver sua gêmea. Mesmo depois de tudo que vi, ainda tento muito não acreditar em nada disso. Meu Deus! Barton gritou. Levou apenas um segundo para a câmera revelar o que o mergulhador tinha visto. A cena infernal que havia provocado uma resposta tão assombrada. E eu soltei um grito similar de terror. Todos nós recuamos com medo, na verdade. Suponho que nenhum de nós tinha hipotetizado o que poderíamos encontrar nos destroços, mesmo quando o debate sobre movimento e assinaturas biológicas tinha se alastrado. Não houve nenhuma histeria alegre. Isso não foi como aqueles primeiros dias do projeto GE1. Ninguém parecia exuberante ao encontrar 3 trajes espaciais flutuantes na frente da nave espacial. Trajes espaciais que não estavam vazios. Trajes espaciais que estavam, surpreendentemente, intactos. Levou cerca de 1 dia ou mais desde a queda do GE1 para os mergulhadores entrarem na embarcação. 24 horas para os corpos se decomporem debaixo d'água. A pele de cada astronauta estava descolorida e ferida com cortes assustadores e finos como navalhas, mas seus rostos magros eram inconfundíveis. Os 2 homens e uma mulher eram os 3 astronautas que haviam retornado à Terra 1 ano antes. O pior de tudo era o cadáver do comandante Tim Irving. A metade superior de seu capacete e a cabeça dentro tinham sido cortadas de forma limpa acima de sua boca escancarada. Isso explicava a natureza podre de sua metade inferior restante, em comparação com Giannis e Olson, que estavam cada um envolto em um traje sem oxigênio. O oxigênio da nave teria durado pelo menos 1 mês ou mais, resultando na deterioração parcial do rosto restante de Irving, exposto pelo capacete cerrado selvagemmente. A metade inferior de seu rosto tinha buracos nas bochechas, revelando os dentes atrás. Um cientista murmurou que os 3 cientistas podem ter morrido muito antes do impacto.
dentro de um traje espacial selado, sem oxigênio, o processo de decomposição seria mais lento. Claro, isso só levantou mais perguntas aterrorizantes. Uma em particular mexeu com a minha mente. Por que os astronautas estavam usando trajes dentro da nave espacial? Um engenheiro técnico deu uma explicação provável para o retorno da nave. A GE-1 foi programada com uma iniciativa de homing. No caso de perda de vida ou 24 horas sem pilotagem manual, a placa-mãe da nave foi programada para assumir o controle automático da GE-1 e conduzi-la de volta à Terra. A reentrada pode ter falhado porque a nave foi danificada. Isso também pode explicar por que não recebemos um sinal do seu transmissor. Honestamente, é um milagre que a GE-1 tenha retornado à Terra, disse o engenheiro. Saberemos mais quando olharmos o diário de bordo da nave, acrescentou outro engenheiro. O Dr. Parker suspirou. Barton, precisamos que você... Nós temos que sair daqui. Lee gritou. Eu não me inscrevi pra isso. Olha, nós fizemos o mergulho, você viu o que precisava ver, tá bom? Eu entendo que essa é uma situação terrível. Parker continuou. Você foi, no entanto, informado. Você assinou um contrato, Sr. Lee. A natureza da expedição foi esclarecida para você e não temos todas as informações de que precisamos. Olha, precisamos que você recupere o máximo possível de dados da nave. Você tem o drive? Sim, eu tenho. Barton murmurou, atordoado pelos 3 cadáveres flutuantes. Certo, respondeu Parker. Você deveria ver o soquete no lado direito. O mergulhador líder nadou em direção ao console principal, procurando ansiosamente com a assistência de navegação de todos os especialistas na sala. Quando ele finalmente inseriu o drive no soquete designado, uma luz vermelha piscou ao lado dele. O que isso significa? Barton perguntou. Você estava certo, Ian. Um dos engenheiros técnicos disse ao seu colega. Não é bom, Sr. Barton. Significa que alguns dos arquivos de registro da nave estão corrompidos. Todos eles? Perguntou o Dr. Parker. Um engenheiro esfregou o queixo. Bem, se não houvesse luz nenhuma, isso seria uma causa perdida. Então, ainda há esperança. Deve ser o dano causado pela água. Não há dúvidas sobre isso. Apenas deixe o drive no soquete, Sr. Barton. Deixe-o rodar. Quando a luz apagar, significa que a transferência de dados terminou. Enquanto isso, Lee estava escaneando a nave com o equipamento para detectar matéria orgânica. Eu estava de pé, esperando o dispositivo do mergulhador detectar algum sinal de vida, algo que justificasse minha presença na sala. Mas não havia nada, nem mesmo qualquer sinal do movimento que o UV-7 havia detectado. Eu era o biólogo desconfortável no canto. Só estava ali, ao que parecia, para suportar o horror junto com todos os outros. Algo que intrigou o controle da missão, no entanto, foi a descoberta de Lee de cacos de vidro flutuantes no laboratório de Dines. A maioria das pessoas não prestaria atenção a fragmentos de vidro suspensos em um naufrágio subaquático. O mergulhador, certamente, não entendeu a comoção dos cientistas. E nem eu. Mas Lee cedeu ao Dr. Parker quando ele foi instruído a coletar uma amostra. É só vidro quebrado, eu pensei ingenuamente, franzindo a testa. 10 minutos depois, quando a transferência de dados foi concluída, Barton recuperou o drive e os 2 mergulhadores ficaram mais do que felizes em receber o sinal verde do Dr. Parker para deixar o local. Os homens retornaram ao submarino. A transmissão terminou e todos na sala de controle se dispersaram. Eu não dormi naquela noite, é claro. Nenhuma pessoa sã conseguiria ter uma boa noite de sono depois de uma descoberta tão terrível. Quando fui trabalhar naquela manhã, não esperava ver imagens de vídeo de 3 astronautas mortos. Mais assustador do que isso, não esperava ver imagens de 3 cadáveres que vi retornar à Terra, vivos e bem. Earl. Dr. Parker meio que latiu. Eu estava sentado no meu escritório, olhando para a parede com um olhar de 1000 jardas. O homem levou 3 tentativas para chamar a minha atenção. Usar meu primeiro nome havia acionado algo no meu cérebro. Tirou-me de mim mesmo por um momento. Lembrou-me que isso era tudo real. Não importa o quanto eu tentasse me dissociar e me desligar,
Eu estava terrivelmente entrelaçado com o horror. Dr. Parker, respondi, incapaz de dizer mais nada. Receio ter que pedir a você mais uma vez para vir comigo, o homem disse, parecendo muito mais pálido do que o normal. Acabamos de revisar os dados dos destroços do GE1. O que você encontrou? Sussurrei, com a voz embargada. Parker suspirou. Se você vier ao meu escritório, verá. Eu realmente preciso da sua opinião. Isso me pareceu uma mentira. O Dr. Parker vinha falando sobre a importância da minha opinião como biólogo desde o início do programa GE1. No final, eu era simplesmente um membro mole e sem vida, dificilmente um apêndice reserva, apenas um excesso de gordura que alguém tinha esquecido de aparar. No entanto, como ficou claro, o Dr. Parker finalmente encontrou algo que exigia minha contribuição. Dos 102 arquivos de áudio no Drive, apenas 2 estavam não corrompidos. 2 gravações do comandante Tim Irving. Dentro dessas gravações, o Dr. Parker ouviu algo que não entendeu. Ouviu muitas coisas que não entendeu. Infelizmente, eu também mal entendi as gravações. O pouco que eu entendia, no entanto, me horrorizava. E eu vi isso chegando. Foi pronunciado pelo líder do projeto, pelos seus olhos assombrados. O conselho precisa saber se encontraram algo alienígena na natureza, Dr. Odell. Eu ainda não acho que nós... Não é orgânico. Eu não acredito nisso. Eles não vão me ouvir, disse o Dr. Parker. Mas eles vão ouvir você. Eu podia dizer que o homem não acreditava mais em suas próprias palavras. Ele queria que eu provasse que ele estava errado. Arquivo 86. Aqui é o comandante Tim Irving. Eu tô gravando essa mensagem às 14 horas e 40 minutos na quinta-feira de 2 de fevereiro de 2023, horário de Greenwich. Desde as 12h15 de hoje, não conseguimos contatar o controle da missão. Olson não identificou nenhum defeito, então esperamos que tudo continue bem em casa. Nós 3 estamos contemplando a possibilidade de que o problema com nosso sinal de transmissão decorra do que descobrimos a fonte da frequência 784A. Nós a encontramos e, dado o que vivenciamos nas últimas 2 horas, acredito que seja vital para mim registrar nossas descobertas na ausência de qualquer comunicação com o Dr. Parker. Por volta das 12h35, logo após perdermos contato com a Terra, finalmente vimos uma manifestação física da frequência que estávamos caçando por 8 dias. Estávamos começando a pensar que não haveria nada ali. Estávamos observando a escuridão por horas, acreditando que a transmissão não tinha fonte visível. Foi quando nos aproximamos de 1 milha ou menos da fonte do sinal que finalmente vimos algo tangível. Eu ainda estou lutando para descrever a nossa descoberta. É que, bem, no começo não sabíamos como colocar em palavras. Agora, no entanto, acho que diria que estávamos perseguindo um cinturão de cacos de vidro em constante movimento. Sim, cacos de vidro. Você me ouviu corretamente. Milhares de pequenos fragmentos semelhantes a vidro voando pelo cosmos. Pedaços irregulares de algum material desconhecido. Nenhum sinal de vida biológica. Nenhum sinal de tecnologia alienígena. Apenas uma substância quase transparente, sem natureza tecnológica ou orgânica, de alguma forma transmitindo a frequência 784A. Essa revelação pode decepcionar algumas pessoas aí em casa, aqueles que esperam por sinais de vida alienígena. Ainda assim, eu sei que o Dr. Parker e outras mentes por trás dessa missão ficarão extremamente fascinados por essa descoberta. Às 12h55, após para recuperar uma amostra de vidro do cinturão em movimento, entendo que, embora tenhamos sido liberados para usar o equipamento sem aprovação, o Dr. Parker pode estar um pouco desanimado. Sei que ele queria vivenciar isso conosco. Só espero que ele entenda. Não queríamos esperar a linha de comunicação reabrir. Afinal, não sabíamos se teríamos outra oportunidade.
Não tínhamos como saber como o misterioso cinturão de vidro reagiria à nossa presença. Embora GE1 ainda não estivesse captando assinaturas orgânicas, Giannis continua falando sobre a possibilidade de algo senciente espreitando nos cacos. Até detectarmos algo orgânico, eu duvido disso. O cinturão estava e ainda está se movendo a um ritmo bastante glacial de aproximadamente 6.000 milhas por hora. Não teremos problema em persegui-lo no GE1. Enquanto eu falo, estamos caminhando ao longo do riacho de vidro a uma velocidade lenta. Ele se estende por centenas e centenas de milhas. Quem sabe quantos cacos estão contidos no fluxo. Com relação à recuperação de pedaços de vidro do cinturão, a nave B1 sofreu danos catastróficos, o que nos intrigou. Nenhuma forma de vidro na Terra seria poderosa o suficiente, mesmo em tal velocidade, para rasgar o casco reforçado da B1. Isso apenas confirmou o que já sabíamos. Isso não é vidro. Apenas não é nada que a gente consiga entender. Ao perceber isso, sabíamos que tínhamos que recuperar uma amostra, independentemente dos danos ao B1. A pequena nave só conseguiu coletar um punhado escasso de fragmentos que passavam, mas foi o suficiente. Não queríamos forçar a sorte, então trouxemos de volta em questão de minutos. Enviarei os registros de dados assim que a comunicação for corrigida. Você verá o que quero dizer. A nave em miniatura foi quase... E não queríamos perder a oportunidade de reivindicar pelo menos alguma coisa. Às 13h20, a doutora Gianna Dines examinou os 7 fragmentos recuperados pela nave B1 em seu laboratório. Ela instruiu Olson e eu a usar equipamentos de proteção antes de nos juntarmos a ela, pois ela não tinha ideia do que exatamente havíamos encontrado. Nós observamos Dines conduzir seus testes. Ela também estava tonta, com toda honestidade, embora tentasse manter uma compostura profissional. Estamos cientes de que, seja lá o que for que recuperamos, é diferente de tudo o que a humanidade já viu antes, a doutora Dines confirmou. Por volta de 14h20, o que vimos dos dados do GE1. Os fragmentos não contêm matéria orgânica. Cada pedaço é composto de uma matéria-prima não presente na Terra ou em qualquer outro planeta que já exploramos. Pouco antes de eu recomeçar esta gravação, no entanto, Olson ficou um pouco nervoso. Ele disse a Dines e a mim que viu um dos fragmentos aumentar, ou pelo menos mover-se de alguma forma. Provavelmente era um truque de iluminação, é claro. Dines o levou a sério, mas não encontrou nenhuma evidência de qualquer mudança no material. Eu sugeri que, avançando, instalássemos câmeras para gravar o laboratório. Dines e Olson concordaram. Isso garantirá que não perderemos nada. Eu vou enviar tudo para o controle da missão assim que o Olson descobrir como consertar o transmissor, embora ele me garanta que ele continuou intacto. Bizarro. De qualquer forma, a interferência da frequência 784A parece ser a explicação mais provável, mas ainda não temos certeza. Continuarei registrando atualizações diárias. Por enquanto, nós 3 precisamos descansar um pouco. Foi um dia histórico, mas estamos arrasados. Nenhum de nós dormiu mais de um dia. Aqui é o comandante Tim Irving, arquivo de áudio 86, terminando a gravação às 14h50. Eu preciso que você se prepare, disse o Dr. Parker. Eu voltei à realidade, tendo estado completamente imerso na maravilha da descoberta da tripulação, assim como o comandante Irving. Eu quase tinha esquecido a gravidade da situação, esquecido o terror que a NASA tinha encontrado no fundo do Oceano Pacífico. Me preparar para o quê? O próximo arquivo de áudio? Perguntei. O Dr. Parker assentiu. Nós apenas ouvimos 86. A única outra gravação não corrompida é 99. Então, faltam 12 arquivos entre esses? Perguntei. Sim, ele respondeu. E 3 arquivos depois do 99. O Conselho não se importa com os primeiros 85 arquivos de áudio, aqueles antes de perdermos contato com o GE1. Atualizações sem sentido que provavelmente espelhariam o que o comandante Irving estava dizendo ao controle da missão diariamente. Mas as gravações de áudio do 86 ao 102
detalham o que aconteceu depois que a nave ficou escura. Essas são, talvez, as peças de dados mais valiosas que essa organização possui atualmente. Certo, o arquivo 99 é útil? Perguntei. O lábio do médico tremeu, enquanto ele pairava seu dedo indicador instável sobre o mouse, contemplando se deveria infligir tal horror em mim. Gostaria que ele não tivesse feito isso. Útil? Essa é uma palavra interessante. Eu não sei, Dr. Odell. Ela conta uma parte horripilante de uma história que não entendemos. Parker resmungou antes de clicar. Aqui é Irving 99. Arquivo 99. Desde as últimas gravações, as coisas... Eu acho que acabou tudo. As coisas já estavam terríveis. Essa deve ser a minha, sei lá, quinta gravação hoje. Desculpa. Desculpa pelo acúmulo de arquivos. Qual é? Quem se importa? Por que eu tô me desculpando com alguém? Ninguém tá aí, não é? Ninguém nunca vai ouvir isso. Eu vou continuar perdido no espaço. Bem, eu espero que alguém ouça. Afinal, existe o protocolo. O protocolo de retorno. Eu não sou engenheiro, mas lembro de ouçam falando sobre isso. Se GE1 voltar para a Terra, eu espero que essas gravações façam sentido para vocês. Quem quer que esteja ouvindo isso. Nada disso faz sentido. E é ainda pior agora que Diane se foi. Ela morreu em... eu não sei... 22, 3 talvez. Merda. É terça-feira, dia 7 de fevereiro, 22h40. Eu sou o único membro sobrevivente da tripulação da GE1. Você sabe como aconteceu. Eu só quero que a família dela saiba que eu tentei salvá-la. Meu Deus. Tudo começou com um esforço imprudente. Devíamos ter nos virado quando vimos a nave do lado de fora da janela. Ela ainda tá lá. Eu tô olhando pra ela agora. A GE1. Uma versão idêntica da nossa nave. E observando de dentro daquela coisa insensível à corrente de vidro. Sabe de uma coisa? Eu gostaria de emendar a minha declaração. Devíamos ter dado meia volta assim que perdemos contato com o controle da missão. Isso estava escrito na parede. Tudo sobre o cinturão estava errado. Nós sabíamos, mas estávamos babando pela boca como macacos. A ideia de Olson foi inteligente. Foi inteligente. Só que não foi o bastante. Deveríamos ter pensado em B1. Pensado em como o vidro rasgou aquela... Olson prometeu, no entanto, que isso seria diferente. O cinturão estava se movendo tão rápido, afinal. Ele disse que os cacos não eram tão perigosos fora do cinturão. Queríamos acreditar nele. Talvez eu ainda queira acreditar nele. Afinal, eu estou usando meu traje, mesmo sabendo que ele não o salvou. E também não salvou a Dianis. Eu passei a maior parte do dia tentando estancar o sangramento, mas foi horrível. Você ouviu nas gravações, claro. Não precisa que eu te explique. Eu ainda ouço as suas palavras zumbindo nos meus ouvidos. As coisas que ela descreveu, a maneira como cortou a sua pele e então desapareceu. O vidro desapareceu depois de cortar seu rosto em pedaços. Foi tão metódico e rápido, tão assustadoramente rápido, mas não de uma forma misericordiosa. Seu grito de morte nunca vai sair da minha mente. Nem a visão daquele fragmento afiado, não limitado pelas leis da física, cortando seu rosto com movimentos limpos a uma arma empunhada por uma força invisível. Eu tranquei o laboratório.
isso não será o bastante, né? Não foi o bastante para parar. Ah, claro, lá vai. É por isso que É por isso que eu queria gravar isso. Eu continuo vendo algo na versão copiada da nave espacial GE-1 planando a 100 metros de distância da real. Eu continuo vendo movimento atrás da janela. Meu Deus, não. Deus não existe. Se existisse, ele não permitiria algo assim. Eu consigo vê-los. Eu os vejo tão claramente agora, mas eles estão mortos. Olson e Giannis estão mortos. Seus corpos ainda estão na sala de controle. Eu tô olhando para eles e também tô... eles estão do outro lado, me observando do convés de voo da nave copiada. O que está acontecendo? O que é isso? Eu não... Eles não param de olhar para mim. Eles só não param. Eu só quero me virar, quero parar de ser... Há dias que eu queria abandonar a missão, mas Giannis fez uma boa observação. Depois que Olson faleceu, ela disse que não deveríamos voltar com os cacos a bordo. Estávamos com muito medo de chegar perto do vidro depois que ele morreu. Sem Giannis, não me vejo com chances de resolver isso. Só preciso seguir em frente, continuar rastreando as coisas, continuar andando. Eu vou gravar uma atualização, não vou abandonar essa missão. Não até falar com alguém do controle da missão. Seja qual for o material que encontramos, acho que não devo voltar para casa, a menos que me livre dele. Então, Espera, isso Você ouviu isso? Foi o que eu ouvi antes, quando aconteceu com a Giannis. Quando o vidro se moveu, se transformou em algo, não sei. Parecia líquido, como um fino rastro de água com um leve brilho. Ele rastejou pelas paredes antes de subir em seu traje e de alguma forma deslizar por baixo do visor. Não sei como entrou. E então começou a se... Ela estava correndo por aí, gritando, lutando contra o seu próprio capacete. Tá, me dá um segundo. Eu preciso verificar o laboratório. Sim, tem menos pedaços de vidro. Essa é a outra coisa. 4. Tem apenas 4 cacos. Coletamos 7 do cinturão. Definitivamente eram 7. Então 6, depois que a versão espelhada da nave GE-1 apareceu do lado de fora da janela. 5, depois que encontramos o corpo de Olson na câmara de descompressão. 4, depois que levou Giannis. Espera, não, eram 4 depois que Giannis morreu, às 10h10. É isso, são 22h43 e eu só vejo 3 cacos ali em cima da mesa dela. Mas a porta está trancada. Não tem sinal de saída. Onde foi parar o quarto? Pra onde essa coisa foi, porra? Puta merda, eu não sei quanto tempo mais eu vou conseguir esperar. Eu quero voltar pra casa mais que tudo. Ver Melissa, ver os meus... Mas é exatamente por isso que eu não vou voltar. Seria egoísmo. Não seria certo deixá-los viverem em uma terra com o risco desses cacos. Para de olhar pra mim! Vocês dois! Eu sei que vocês não são reais! Eu sei que vocês não são reais! Para com isso! Por favor, para com isso! O que vocês são, seus filhos da puta? Vocês não são eles! Eles estão mortos! Vocês mataram eles! Eu sinto muito por gravar tudo isso. Teria sido melhor não saber, não é? Eu acho que teria sido melhor não saber. Comandante Tim Irving, arquivo de áudio 99, terminando às 22h45. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo.
Depois que o áudio terminou, o Dr. Parker e eu nos sentamos em silêncio. Não silenciosamente. Eu podia ouvir o meu próprio batimento cardíaco nos canais trêmulos dos meus ouvidos. Eu podia ouvir o líder do projeto hiperventilando, falhando em esconder um murmúrio de medo que soou no fundo de sua garganta. Ele já tinha ouvido os 2 arquivos, é claro. Eu não tinha ideia de como ele conseguiu manter qualquer aparência de profissionalismo. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que eu estava prestes a ouvir. Mas ele não disse nada. Não fez nada. Eu estava desmoronando com as revelações assustadoras na última gravação sobrevivente do comandante Irving. Eu odiava o Dr. Parker por me envolver no programa GE1. Pense no que vimos. O homem finalmente sussurrou. Olhei para ele sem dizer uma palavra, dando tempo ao cientista para continuar. Pense no corpo de Tim Irving, explicou Parker. O que sobrou dele? Eu preciso, mais do que qualquer coisa no mundo, ouvir o arquivo 102. A gravação final do comandante na sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Isso foi depois que o GE1 pousou. Eu disse. Ele estremeceu. Não foi o GE1 que pousou, Dr. Odell. Você sabe disso agora. Eu tô pensando nos cacos recuperados dos destroços. O que aconteceu com eles? Perguntei, tomado por uma nova onda de terror. O Dr. Parker abaixou a cabeça. Cientistas estão examinando os fragmentos. Equipe do Dr. Zealand. Agora que você ouviu os arquivos de áudio, eu gostaria que você emprestasse sua expertise no laboratório dele. Certo. Bem, eu me lembrei de outra coisa. Eu disse. A filmagem do mergulho. Você se lembra de ter visto o vidro no laboratório do GE1? Eu quase não pensei em mais nada. Ele respondeu. O comandante Irving disse, na gravação final não corrompida, que restavam apenas 3 fragmentos, mas havia mais de 3 fragmentos naquela água. Estremeci. Parker franziu a testa. Eu não sei o que dizer sobre isso, Earl. Os cacos podem ter se quebrado durante a queda, dividido em vários fragmentos menores. Eu não acreditava nisso. Não pela descrição que o comandante tinha dado. Essas eram coisas resistentes e não naturais, coisas que podiam mudar de forma e estado, não coisas que iriam se estilhaçar. De qualquer forma, Dr. Odell, o cientista murmurou, limpando a garganta. Antes de irmos para o laboratório de Zealand, eu gostaria de pedir a sua opinião. GE1 não encontrou nenhuma evidência de matéria orgânica no cinturão. A doutora Diana Dines não encontrou nenhuma evidência de matéria orgânica nas amostras de fragmentos. Dada a descrição do comandante no arquivo 99, no entanto, você acha que o registro de dados da nave pode estar errado? Você acha que a doutora Dines pode estar errada? Eu suspirei. Não há evidências suficientes para que eu dê uma resposta definitiva a essa pergunta, Dr. Parker. Não até que eu veja os cacos com meus próprios olhos. Eu me arrependi de ter dito isso. Eu não queria ver os cacos. Eu queria fugir, lavar minhas mãos de tudo isso. O arquivo 99 me encheu de um medo sem fundo que eu não sabia que o corpo humano podia experimentar. Ele me assombrava. O pensamento de uma coisa insensível roubando a forma de alguém e então destruindo essa mesma pessoa em pedaços. O comandante estava certo. Seria a pior coisa imaginável a substância retornar para a Terra. Mas tudo acabou quando o vidro imitou a nave espacial. Os cacos de vidro já estão aqui há 1 ano. Você chegou tarde demais, disse o Dr. Zealand. Essa fala fez a minha mente entrar em ação. Eu tinha me desligado da conversa anterior com o cientista, ainda tentando desesperadamente processar o horror dos últimos dias. Era quase impossível processar algo muito além do nosso mundo, algo que a mente humana não evoluiu para processar. O Dr. Parker zombou. O Dr. Odell está muito atrasado. Zealand interrompeu. Nós nos livramos dos cacos esta manhã. Como é?
Eu perguntei. Os fragmentos eram perigosos. As gravações de áudio deixaram isso bem claro. O Dr. Long nos ordenou que destruíssemos as amostras, disse o Dr. Zealand. Naquele momento, Veronica Riding emergiu do laboratório que estava sendo barricado pela forma corpulenta do Dr. Zealand. A mulher, envergonhada, empurrava um carrinho de sacos pretos de lixo e parecia estar tentando evitar ser detectada. Independentemente disso, a esperança acendeu em minha mente, pois Verônica era uma amiga próxima minha, não apenas uma colega. Eu esperava que ela esclarecesse a estranheza da situação. A ideia da NASA descartar uma descoberta histórica tão importante parecia impensável para mim. Era um pensamento adorável, não há como negar isso. Eu queria considerar a possibilidade de a agência colocar a segurança da humanidade antes do progresso científico, mas eu não sou idiota. Verônica? Chamei. É verdade? O que foi, Dr. Odell? Ela perguntou, parando para me encarar. A minha temperatura corporal baixou. Enquanto eu olhava para o rosto da minha querida amiga, senti a mudança. Não vi uma diferença física na aparência de Verônica como tal. A mudança na minha mente fraturada foi mais sutil do que isso. Foi uma sensação que mexeu com o conteúdo do meu intestino. Verônica sempre me chamava de Earl.